Por muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. Ou seja, os demônios sabiam quem era Jesus. Então, o verdadeiro evangelho, ele não é só acompanhado só com a ministração da palavra. Tem que também, o ministério tem que ser acompanhado com o poder de Deus. Deus, ele deixou esse poder na mão da igreja, só que a igreja, ela tem que exercer isso. Agora, isso é individual, a pessoa tem que querer. A pessoa tem que colocar, como eu disse, tem que colocar a sua vida no altar, para passar a orar, jejuar a Deus, se colocar na posição dentro do reino de Deus. Quando eu me refiro a uma coisa, que nem eu sempre digo, uma coisa é você estar aqui dentro, outra coisa é você estar no reino de Deus. Quando eu me refiro ao reino, é você estar na vontade da palavra, na direção certa, na obediência total, na íntegra, dentro da palavra de Deus. Aí você vai estar apto para ser usado para toda boa obra. Então isso é individual, a pessoa tem que se dispor. Jesus, lá em Mateus capítulo 10, versículo 1, Jesus, ele diz assim: eu vos dou poder. A gente sabe que dentro do contexto ele estava falando para os discípulos, mas esse poder também é para a igreja. Nós somos a igreja, Cristo é a cabeça. Então esse poder está nas mãos de Jesus e a gente pode exercer esse mesmo poder. Agora depende também do padrão de vida que a gente vive, depende do padrão de vida que a gente escolhe viver. Então, depois que Jesus ele exerce essas curas, né? Veja que está tendo diversas enfermidades, não era só uma enfermidade, era diversas, né? Era imensa o número de pessoas que se encontravam com diversas enfermidades ali. Jesus curou a todos, para se cumprir também a profecia de Isaías 53, versículo 4, ele verdadeiramente ele levou sobre si as nossas enfermidades. Então Jesus estava cumprindo, ele levou sobre ele as nossas enfermidades, e ele foi castigado segundo os nossos pecados. Então tudo aquilo que estava escrito a respeito de Jesus, ele veio colocar em prática, ele veio cumprir a sua missão. Então logo no começo, Marcos relatando, versículo 35, está aí assim na Bíblia de vocês: e levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto ali orar. Está vendo, igreja? Porque é natural, depois que a gente faz a obra, né? Isso é natural, eu vejo muito isso, não posso me classificar para ver disso. Depois que a gente faz a obra, a gente vai para uma pizzaria, se reúne com a família, né? Depois faz uma obra espinhosa, ora com alguém liberta, ora com alguém recebe a cura divina, prega uma mensagem inspirada pelo Espírito Santo, alguém se arrepende, reconhece Jesus como seu Salvador. Você tem que entender que você está no campo espiritual. O diabo não vai ficar de braço cruzado vendo você fazendo a obra de Deus, não vai fazer nada, ele vai lutar contra você. E o que é que acontece? A pessoa se acomoda. Então aqui Jesus fazia não porque ele precisava, mas dentro da palavra tem uma revelação. Por que Jesus foi para o deserto orar? Ele foi se preparar, ele foi se refugiar, porque ele sabia que a luta ia se levantar contra ele. Se você ler o livro de João, a Bíblia diz que os principais, os sacerdotes, faziam reunião: precisamos parar esse homem. Esse homem opera muitos sinais, precisamos matá-lo. Porque eles temiam, os religiosos temiam dele. Porque o evangelho que Jesus pregava não era só um evangelho de palavra, os sinais acompanhavam, não é somente falar. Falar todo mundo fala. Uma coisa é os sinais se manifestar, uma coisa é os sinais de Deus se manifestar na sua vida. Então a gente precisa buscar o poder de Deus. Se é eu, se é você, qualquer pessoa, não é só para pastor, presbítero, não. Qualquer cristão que se colocar em buscar a Deus, passar a orar, jejuar, se afastar do pecado, 100% de possibilidade de ser utilizado por Deus em diversas áreas. Então você vê, A Bíblia não diz o que ele foi fazer,
ali ele orava. Ele orava no deserto. E a Bíblia diz que no versículo 39, seguiram Simão, ou seja, Simão seguiu Jesus, e os que com eles estavam, ou seja, os discípulos foram atrás dele, de Jesus. No versículo 37, vai estar escrito assim: e achando, lhe disseram, ou seja, acharam Jesus no deserto, ali orando. Aí disseram: todos te buscam. Quer dizer, os discípulos se reuniram, né? Sabe? Todos te buscam, o povo te busca. O povo quer te ouvir. Só que, depois que Jesus estava orando no deserto, agora você vai entender que Jesus, ele dá a resposta de uma forma diferente, mais clara para os discípulos. No versículo 38 da Bíblia de vocês vai estar escrito assim, que ele, quando fala ele se refere a Jesus dando a resposta, e ele lhe disse: vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. Quer dizer, quantos pastores, quantos presbíteros estão acomodados, só quer estar dentro da igreja, não tem evangelismo mais, não quer ir para o campo, não quer ir atrás das aulas. O próprio Jesus ia pregar de aldeia em aldeia o evangelho. Ele veio debaixo de missão. Você acha que Jesus chamou a gente para quê? Para estar em quatro paredes e só sentado? Um olhando para a cara do outro? Não, Jesus chamou a gente para fazer a obra. Através de um jovem desse aí, no meio de uma rua, ou de uma favela, no campo, no povoado, Deus pode salvar um jovem, uma jovem que está lá na droga, no mundo da prostituição. Através da minha boca e da tua boca, Deus pode mudar a vida de alguém que está lá na calçada, sentado, esperando ouvir uma palavra de Deus. Mas a gente não sai. Pregar para quem já conhece é muito bom, irmão. Se você botar para pregar para mim, para uma pessoa, eu prego literalmente sem dificuldade nenhuma, mas eu quero ver você lá fora. Eu quero você lá no campo. É isso que Deus quer de mim e de você. E a gente também se acomoda. Então, quando Jesus estava lá no deserto, os discípulos, todos estão te buscando. Aí Jesus é necessário que eu vá nas aldeias e aldeia pregar, porque para isso eu vim. Você entende? Mas o que Jesus pregava? Ele ensinava o povo a sair do pecado. Ele ensinava o povo a entrar no reino de Deus, conforme a Bíblia diz. Era isso que Jesus pregava. Para os religiosos, Jesus tinha a palavra mais severa e mais dura, porque eles conheciam a lei. Ele não era pessoas leigas, era pessoas que conheciam a verdade. Jesus diz: você nem entra no reino de Deus e não quer deixar quem está entrando entrar no reino de Deus. Jesus não alisava para os fariseus e escribas, mas para os pecadores, ele ia com misericórdia, ele ia com cura, com libertação, né? Então você vê, Jesus ele deixa claro, é isso que Jesus quer dizer com você. Agora, eu e você tem que se esforçar. Você tem que ir lá pregar. Então, no versículo 39, vamos ver o que Jesus fazia, para me concluir. E pregava nas sinagogas, está até no plural, não era só uma sinagoga, deles, por toda a Galileia. Além de pregar, ele fazia o quê? Expulsava os demônios. Isso, dentro da palavra, dentro do texto, esse aqui é o verdadeiro evangelho que eu não acredito. Esse é o verdadeiro evangelho que eu acredito. Se houver um evangelho que é só palavra, só palavra, só palavra, só palavra, não tem manifestação de nada, está faltando a essência, o poder de Deus não está se manifestando. Sabe por que Deus deixou muita vez de curar dentro da igreja, irmão? Porque o povo não está buscando como se tem que buscar. Eu desafio qualquer cristão que, se ele fizer o que está dentro da palavra, se ele disser assim: olha, irmão, igreja, olha, domingo eu vou vir logo cedo aqui para a igreja, a gente vai fazer uma campanha de jejum, vamos se separar totalmente para Deus, sem comer,
sem beber, desliga o celular, durma logo cedo, para matar o sono, para estar bem.